Eu amo a palavra de Deus. Eu amo porque é um livro perfeito sobre um Deus perfeito, mas que fala de gente imperfeita. E não esconde as imperfeições. Deixa registrado para que a gente possa ver o que Deus pode fazer além das nossas imperfeições, o que Deus faz apesar das nossas limitações, dos nossos fracassos, dos nossos erros. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. O olhar do Senhor, ele não está limitado à nossa linha do tempo. Deus vê o amanhã que no nosso hoje nós não conseguimos enxergar. E eu tô falando isso porque todos nós já passamos por momentos de frustração. Todos nós já vivemos momentos na nossa vida de fracasso, de desânimo, de incertezas, de dores, de vergonha talvez. E muitas vezes, infelizmente, nós permitimos que esses sentimentos nos definam, nós permitimos que esses sentimentos que são momentâneos por causa das circunstâncias que nós estamos inseridos, eles são passageiros, eles se tornem a nossa identidade, eles definam quem nós somos, eles se tornem definitivos dentro da nossa alma. Você pode pensar assim, não, eu não faço isso, claro que não. Racionalmente, a gente não tem a intenção de fazer isso, né? Mas essa é uma arma poderosa na mão de Satanás e que ele tem abatido muitos guerreiros com isso. A confusão da identidade. E tem uma mulher na Bíblia que toda vez que a gente ouve o nome dela, a primeira associação que a nossa mente faz não é com a identidade dela, mas é com o erro dela. Eu não sei se você entende isso, mas eu mesma já me vi nesse lugar, já passei por essa estação onde todas as pessoas que me olhavam, inclusive eu mesma, não me viam, mas viam o meu erro, viam a minha dor, viam o meu fracasso, viam a minha decepção, a minha derrota. E esse é um lugar muito difícil de estar. Eu estou falando de Batseba, o caso do rei Davi. Batseba ficou conhecida como a mulher que levou o grande rei Davi à queda. Mas será que a história dela era só isso? Será que Batseba realmente foi só essa mulher que causou a destruição, um momento de fracasso total na vida de um grande homem? Não. Ela era muito mais do que isso. E eu quero contar um pouco da história dessa mulher, quem foi Batseba, porque talvez você se identifique com a história dela, assim como eu me identifiquei também. E a gente vai crescer e ser curado em nome de Jesus, assim como essa mulher foi. Porque Deus não nos deixa da mesma forma quando Ele nos encontra. Ele sempre cura e transforma e trabalha em algo na nossa vida. Mas vamos lá. O rei Davi, vocês conhecem. Davi foi um grande homem de Deus, o maior rei de Israel, um homem extraordinário, um guerreiro impecável, né? Um grande guerreiro, general de guerra. Além de ser um homem de guerra, ele também era um homem extremamente talentoso. Davi era um músico exemplar, um grande compositor. As canções, os salmos de Davi estão registrados e são inspiração para nós até o dia de hoje, o que mostra que a influência de Davi transcendeu a sua geração e as gerações seguintes. Ela nos alcançou tantos e tantos anos depois, né? Davi foi um homem que o próprio Deus olhou para ele e disse assim: esse homem é segundo o meu coração. Deus deu testemunho de Davi dizendo que ele era alguém segundo o coração de Deus. Então ele realmente era um homem extraordinário, ele realmente foi um homem muito importante, realmente um grande homem de Deus e que nos inspira e nos ensina, mas Davi também viveu um momento na sua vida onde ele não era isso tudo. Davi também viveu um momento na sua vida de falha, um momento de fracasso, um momento de erro, um momento onde ele se viu derrotado também. E muitas vezes nós nos vemos nesse lugar. Então a gente consegue também se relacionar um pouco aí com a história de Davi. Mas esse momento de falha na vida de Davi, o nome da falha de Davi era Batseba. Mas quem foi Batseba? Bom, 2 Samuel, no capítulo 11, quando Davi procura saber quem era a mulher bonita que ele estava vendo da sua varanda, o relato que chega para Davi é: esta é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. E essa informação da família de Batseba é muito importante. Por quê? Quando a gente passa alguns capítulos, no capítulo 23 de 2 Samuel, traz o relato dos principais guerreiros, que a Bíblia diz que são os heróis guerreiros de Davi. Esses eram os tops dos tops, eram os homens mais poderosos, mais extraordinários da nação.
Eles eram a guarda pessoal de Davi. E olha que interessante, olha quem estava na lista. No versículo 34 diz assim: Eliã, filho de Aitofel de Giló. E no versículo 39 diz: e Urias, o heteu. Ou seja, o pai de Batseba e o marido de Batseba estavam na lista dos 37 guerreiros de Davi. Eles eram os principais guerreiros, eles estavam entre os tops dos tops, eles eram homens extraordinários, não era qualquer soldado, não era qualquer guerreiro. Esses homens, eles faziam coisas que pessoas comuns, que guerreiros comuns eram incapazes de fazer. Eles eram a elite do exército e eles estavam muito próximos de Davi. Mas aqui também fala uma informação importante, porque diz que Eliã era filho de Aitofel, então fala do avô de Batseba. E quem era Aitofel? Aitofel era o conselheiro particular de Davi. Ele era o conselheiro real, era alguém da extrema confiança de Davi, que o próprio Davi fala que era alguém que sentava na sua mesa, que partilhava a mesa com ele, era o seu amigo íntimo, alguém da sua confiança. Tá lá no livro de Salmos, quando o rei Davi fala sobre isso. Então, ele era alguém que estava muito próximo ao rei também e de extrema confiança. Ou seja, tanto o avô, quanto o marido, quanto o pai de Batseba eram 3 homens incomuns, considerados os heróis da nação. Eles eram homens que estavam diretamente servindo ao rei de uma qualidade singular, totalmente diferenciados do restante das pessoas, né? Do restante do exército, do restante dos conselheiros. Eles eram homens que sobressaíam diante dos demais. E aí a gente encontra Batseba nessa história, porque Batseba não era apenas a esposa de um guerreiro, ela era filha de um guerreiro, ela era neta de um conselheiro real. Ela cresceu num ambiente incomum, ela não foi construída igual a todo mundo. A família dela, a estrutura familiar dela era diferente. Ela foi exposta a conhecimentos, a histórias, a realidades que a maioria das famílias não foi exposta. Ela viveu situações na sua família que muitos não viveram, porque esses homens, esses 37 guerreiros de Davi, eles eram diferenciados, eram um time seleto, um grupo fechado de homens extraordinários, com habilidades extraordinárias, habilidades especiais. Eles viviam uma realidade diferente do povo. E Batseba também, consequentemente, viveu uma realidade diferente do povo. Ela, com certeza, foi exposta a experiências de guerra e conhecimento de causas que a maioria das pessoas não foi e nunca seria. Então ela foi construída de uma maneira diferente. Imagina você crescer numa casa onde o seu pai é um guerreiro e a cada temporada de guerra você tem que se despedir dele porque você não sabe se você vai vê-lo outra vez. Talvez essa seja a última vez que você viu. Imagine você ser casada com alguém que sai para a batalha e você tem que se despedir e você fica em casa na incerteza se o seu marido vai voltar vivo ou não. Você não sabe o que pode acontecer, porque guerra é guerra, né? Por mais extraordinário que ele seja, tudo pode acontecer. É uma situação diferente, você precisa ter uma casca diferente. Ela foi forjada para ser resistente, porque eu imagino que ela com certeza recebeu muitos conselhos do seu avô para criar essa estrutura, para lidar com situações difíceis, para lidar com possíveis perdas, para lidar com possíveis dores. Ela estava exposta a uma realidade a qual ela não sabia qual seria o seu amanhã. Ela não tinha como planejar muitas coisas, mas mesmo assim, Batseba jamais, eu tenho certeza que ela jamais imaginou que ela ia viver o que ela viveu. Os homens da vida de Batseba eram referências para ela. Eram homens leais que serviam o rei e com certeza esses princípios estavam impressos nela também. Esses princípios de caráter, de dedicação, de serviço, de honra, sabe, de fidelidade. Com certeza ela absorveu isso também, porque era a realidade que ela vivia, a referência dela vivia isso e com certeza isso passou para ela também. Mas quando a Bíblia fala que Davi a chamou, ela tinha uma escolha clara a fazer. E o texto diz que Davi a chamou, não que Davi a forçou. Muita gente fala que Davi abusou, né? Forçou Batseba a se deitar com ele, mas isso não é a verdade, porque pela lei judaica,
Todo cidadão judeu, ele tinha o direito de desobedecer o rei, de não cumprir uma ordem do rei se o rei não estivesse obedecendo a Deus. Se o rei estivesse fazendo algo que não agradasse a Deus. Então, ela tinha uma escolha. Batseba estava diante de uma situação onde ela podia escolher. Eu vou servir o rei ou eu vou ser fiel a Deus? Eu vou agradar o homem ou eu vou agradar a Deus? E essa encruzilhada que Batseba se encontrou, nós também nos encontramos muitas vezes. Muitas vezes nós vamos parar nesse ponto, aonde a gente vai ter que escolher. Eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar os homens? Eu vou servir a Deus ou eu vou servir os homens? Eu vou ser fiel a Deus ou eu vou ser fiel à minha carne, à minha vontade, aos meus prazeres? Porque afinal de contas a Bíblia fala que Davi era um bonitão. Era um ruivo muito bonito. Então, né? Não sei. Mas enfim, Batseba tinha uma escolha. Quando Davi a chamou, ela tinha uma escolha. Eu vou servir o rei ou eu vou ser fiel ao rei dos reis. E essa também é a nossa escolha. Não importa o nosso background, não importa os conselhos que nós recebemos ou quanto conhecimento nós fomos expostos, no final, essa é uma decisão de todos nós. Eu vou servir a Deus ou não? Eu vou ser fiel a Deus ou não? É a nossa escolha, é a nossa decisão. E quando eu vejo Batseba, eu penso nela, eu penso também muito em mim. Porque eu não sei se você sabe, mas eu sou pastora, eu sou casada com pastor e eu sou filha de pastores. Esse é o meu ambiente, essa é a minha história, essa é a minha realidade. E nesse ambiente eu também fui exposta a experiências e situações que a maioria das pessoas não são. E ao mesmo tempo que é um privilégio maravilhoso você crescer num lar cristão, você crescer num ambiente, sabe, onde todo mundo tá ali 100% desejoso de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, onde as suas referências no seu dia a dia, ali você consegue ver os seus pais e as referências que você tem sendo pessoas de caráter, de integridade, de fidelidade, de devoção a Deus, de zelo para com a casa do Senhor, para com a obra do Senhor, ao mesmo tempo que você consegue, sabe, que é um privilégio viver nesse lugar, é também uma balança muito difícil quando você pensa do outro lado da história. Porque lidar com a expectativa e a pressão das pessoas não é fácil. Nós somos cobrados e criticados o tempo inteiro por tudo. Perfeição não é um desejo, perfeição é uma imposição. Você tem que ser perfeito, você não pode errar, erros são inadmissíveis. Afinal de contas, você é um modelo, você é o pastor, você é a filha do pastor, você tem que ser um padrão para os fiéis, você não pode errar, né? Você tem que ser perfeito, quase um anjo. E além de tudo isso, ainda existe um outro lado que a gente tem que lidar, que é o de assistir de camarote, vou dizer assim, as injustiças que fazem com os pastores. Eu, no caso, como filha, tinha que ver isso muitas vezes, porque infelizmente a nossa sociedade não conhece o princípio da honra, não sabe viver o princípio da honra. Então eu consigo me colocar no lugar de Batseba. O nome de Batseba, eu fui pesquisar, significa filha da aliança. Batseba tinha uma reputação. Batseba era neta do conselheiro real. Batseba era filha, era esposa de 2 guerreiros dos maiores, dos melhores, dos heróis, né? Ela tinha uma reputação, ela tinha um nome, ela vinha de uma família em comum, ela tinha que ser a moça perfeita. As pessoas olhavam para ela diferente, porque ela não era de uma família comum. As pessoas com certeza olhavam para Batseba de um jeito diferente e tinha uma expectativa nela diferente das demais mulheres naquela época. Ela com certeza vivia também nesse mundo de que ela não podia errar. E é uma corrida incansável e inalcançável. Você tentar agradar todo mundo, você viver no padrão da perfeição, você tentar ser um modelo, você tentar se envolver em tudo porque você tem medo de você ser desaprovado, você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de não ser aceito. E essas coisas, elas vão crescendo e elas vão se tornando um peso na nossa vida que se torna pesado demais para carregar. E aí você acaba deixando muitas vezes de viver aquilo que Deus tem para você
e passando a viver uma vida religiosa. E eu tô falando isso para vocês porque eu não só vivi isso, como eu conheço muitas pessoas que vivem isso, que vivem essa realidade onde a pressão, a cobrança é tanto que ela não consegue mais ter um relacionamento genuíno, verdadeiro com Deus, porque ela tá muito envolvida no que ela tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que agradar, porque tem que suprir, porque tem que estar ali, porque tem que produzir. E isso não vem de Deus, isso não é bíblico. Não é isso que Deus quer para nós. E o outro motivo de eu estar falando isso é que eu não acho que eu vivi isso sozinha como filha de pastor, porque tem muita gente que não é filho de pastor, que não é de família pastoral, mas também passa por muita pressão. Muita gente que quando se converte, quando decide de verdade assim viver para Jesus, é zombado, é criticado, é caluniado, é maltratado pela família, é rejeitado, é excluído pelos amigos. Passa por muitas coisas também. Então a gente consegue se identificar e se relacionar aqui com a história de Batseba um pouco. Porque quantos de nós não carregam, vou dar um outro exemplo aqui, como Caim, a marca do erro. Caim errou, ele matou seu irmão. E Deus marcou Caim, né? A Bíblia diz que ele andou com uma marca na sua testa para que ninguém matasse ele. Mas todo mundo, quando olhava para Caim, via a marca. E a marca era o quê? Era a lembrança do erro. Quantos de nós, quantos de vocês não tem também uma marca assim? Fizeram tudo certinho, andaram tudo bonitinho, fizeram tudo que tinha que fazer, no padrão que foi colocado, e aí deu um vacilo, um deslize, e agora você é sempre lembrado pelo erro que você cometeu. Sempre volta à tona, sempre se levanta um enviado de Satanás para trazer a memória, para te apontar o dedo e te lembrar daquele erro, para dizer que você é aquele erro. É como se tudo que você fez, tudo que você viveu não valeu nada, porque agora o erro chegou. E muita coisa aconteceu aqui na história de Batseba. E o resumo é: o seu marido foi assassinado, o filho que ela gerou morreu, o avô dela se tornou um traidor, ele traiu o rei, e tudo que ela acreditava que era correto, tudo que ela acreditava que era estruturado na vida dela começou a entrar em colapso. Chegou um momento na vida de Batseba onde toda a estrutura que ela tinha como firme colapsou, caiu, desmoronou. Em um instante ela era filha, ela era esposa, ela tinha um nome, ela tinha uma família, ela tinha uma reputação. E no outro instante ela era uma viúva, ela era amante, ela era uma mãe sem filhos. Ela se encontrou no momento onde a vida dela desmoronou, virou tudo de cabeça para baixo. Eu tenho certeza que ela jamais imaginou que ela ia passar pelas dores que ela passou, que ela ia experimentar dores que ela experimentou. E o que me faz querer contar a história de Batseba é exatamente isso, porque todos nós podemos nos relacionar com essa história. Todos nós já vivemos momentos na nossa vida que a gente teve que tomar uma decisão. Eu vou agradar a minha carne, eu vou agradar os homens, ou eu vou agradar a Deus, eu vou permanecer fiel a Deus. Todos nós já tivemos momentos na nossa vida onde tudo que a gente acreditava que era estrutura firme na nossa vida desmoronou, onde a gente viu a nossa vida virando de cabeça para baixo. Nós vivemos dores que nós jamais pensamos que um dia a gente ia viver. Todos nós podemos nos relacionar com essa história. Todos nós temos experiências na nossa vida, carregamos algo similar na nossa bagagem de vida. Mas graças a Deus, que Deus não vê como o homem vê. Eu comecei dizendo que Deus, ele vê além. E sim, Deus vê além do nosso momento de dor. Deus vê além das nossas dores. O futuro que a gente não consegue ver hoje na nossa dor, Deus já viu. Deus restaurou a vida de Batseba. Deus restaurou a história de Batseba. E o final da história, eu vou pular aqui um pouco, é que aquela mulher envergonhada, aquela mulher que viveu dores inimagináveis, aquela mulher que teve a sua vida virada de cabeça para baixo, ela gerou outra vez. A Bíblia diz que Deus deu a Batseba outros 4 filhos, além do primeiro que ela perdeu. E um deles se tornou rei após Davi, que foi Salomão, foi o rei mais sábio da história da humanidade. E agora o nome de Batseba foi o nome que entrou na lista. Sabe, antes,
Na história de Batseba, era o nome do pai, era o nome do avô, era o nome do marido que estavam na lista dos heróis, né? Dos especiais, dos extraordinários. Mas Deus fez algo tão poderoso, tão profundo na vida de Batseba, que agora foi o nome dela que entrou na lista. Quando a gente vai ver lá em Mateus 1, a genealogia de Jesus, tem 5 mulheres que são citadas. E das 5, o nome de Batseba está lá. O primeiro filho de Batseba morreu. O último venceu a morte. Aleluia. Queridos, Deus, Ele não olha para nós e nos enterra nas nossas frustrações. A nossa história não termina na nossa dor. A nossa história, ela não tem por que terminar na nossa vergonha. Todos nós estamos sujeitos a tomar decisões erradas na nossa vida. Esse momento, esse episódio na vida de Batseba foi uma decisão errada que ela tomou, foi uma decisão errada que Davi tomou, mas Deus restaurou Davi, Deus restaurou Batseba e Deus pode restaurar a mim e a você também. Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele é o mesmo Deus restaurador. Aquela mulher que viveu um fracasso na sua vida, foi como uma bola de neve, um erro que ela cometeu, que veio um monte de problema, um monte de conflito um atrás do outro, um monte de confusão uma atrás da outra. Ela errou aqui, aí o marido morreu, aí o filho morreu, aí o avô se rebelou, foi uma bola de neve, as coisas acontecendo na vida dela. De repente, Deus entrou na história. Eu não sei qual é a bola de neve que você tá agora, eu não sei quais são os problemas que você tá passando agora, mas eu vim aqui hoje para te dizer que Deus pode entrar na sua história. Deus quer entrar na sua história e Deus tem poder para restaurar a sua vida. Olhar para Batseba me faz lembrar que Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novas histórias. Deus é um Deus que faz tudo novo. Um Deus que transforma até mesmo as nossas maiores dores. Um Deus que muda até mesmo as nossas piores realidades e circunstâncias. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei quantas vezes você foi exposto. Eu não sei quantas dores você sofreu. Mas eu sei de uma coisa. E eu quero te lembrar isso hoje. Não esqueça de quem você é. Você é filho da aliança. Esse era o nome de Batseba, filha da aliança. Você carrega algo diferente em você. Deus te permitiu viver coisas. Deus te permitiu ser exposto a realidades que muitas pessoas não viveram, porque o plano que Deus tem para sua vida é único. O que Deus tem para você é diferente. O que Deus tem para você é singular, não é igual. Dentro do plano coletivo de Deus, onde Ele deseja restaurar essa terra e trazer de volta a humanidade para Ele, Deus tem um chamado e um propósito específico para cada um de nós. Então não importa qual foi a família que você nasceu, porque na família de Deus, o Pai tem um propósito para cada um de nós. O Pai tem um plano para cada um de nós. O Pai tem uma história que Ele quer escrever comigo e com você. E se as suas referências te frustraram, se aquilo que você tinha como uma estrutura firme na sua vida desmoronou, se aquilo que você enxergava como uma referência na sua vida, como uma coluna na sua vida, algo sólido, de repente desabou, eu quero te dizer, Deus pode reconstruir a sua vida e te fazer viver uma nova história. Então eu vim aqui hoje para te lembrar isso. Vale a pena ser fiel a Deus. Independente se você um dia teve um momento de fracasso, independente de se agora você está passando por um momento de fracasso, um momento de erro, um momento de falha, isso não te define. Vale a pena ser fiel. Volte, retome, faça o caminho de volta, se arrependa, porque Deus pode sim recomeçar na sua vida, te fazer viver algo completamente novo. Outra coisa que eu quero te dizer: não perca seus dias tentando agradar todo mundo. Eu sei, é muito difícil quando a gente já vem nesse contexto aí, né? De tantos e tantos anos. Mas não perca a sua vida tentando agradar todo mundo. Dedique os seus dias para agradar a Deus. Não desperdice as suas forças na tentativa de ser perfeito.
Deixe Deus te aperfeiçoar todos os dias na sua caminhada com Ele. Viva o que Deus tem para você. Seja fiel a Ele. E Ele fará infinitamente mais na sua vida. Porque a palavra nos garante que o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, é infinitamente mais do que tudo que nós somos capazes de pedir ou de imaginar. E se essa palavra ministrou no seu coração, e se você sabe que pode alcançar mais alguém, eu quero te pedir, não deixe esse vídeo morrer aqui. Compartilhe ele com alguém. Deixe essa mensagem alcançar outras pessoas. Talvez existam outras Batsebas por aí que também vão se identificar com essa história e que também vão poder ser lembrados de que o nosso Deus é um Deus restaurador. Não importa a situação que a gente veio, não importa a estrutura que a gente viveu, não importa as coisas que nós fomos expostos. Deus permitiu tudo isso para nos construir. E se em algum momento a gente desmoronou, errou, falhou, Deus também é poderoso para nos fazer viver uma nova história, para recomeçar na nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.